Bem, pessoal, sejam bem-vindos então a esse nosso encontro para falarmos de algumas dúvidas, né, que muitas vezes geram na própria educação à distância, que são as principais ferramentas do próprio ambiente virtual de aprendizagem. Então sejam bem-vindos ao nosso Centro Universitário Internacional Uninter, ao qual nós temos aí educação à distância, né, espalhados por vários polos então do Brasil. Mas antes de iniciarmos sobre entrarmos, né, para falar um pouco mais sobre as ferramentas do próprio AVA em si, né, desse ambiente virtual de aprendizagem, primeiramente nós temos que conhecer, né, os nossos alunos, né, a idade a qual eles comparecem à própria educação à distância. Geralmente, né, já são pessoas mais velhas, que já têm às vezes até uma certa graduação e buscam então a educação à distância até por já estarem inseridos no mercado de trabalho e muitas vezes precisam dessa flexibilidade de tempo e de espaço para poder então desenvolver os seus estudos. Depois disso, né, saber que ao longo da graduação vocês terão alguns desafios e muito importante que vocês persistam, por mínimo do trabalho de engajamento que vocês façam, mas busquem realmente não trancar ou mesmo não trocar de instituição, porque muitas vezes, falo isso até por experiência própria, né? Em certo momento da minha vida acadêmica, tive que transferir de uma instituição de uma outra cidade, por exemplo, Brusque, né, aqui próximo de Itajaí, transferi da faculdade de Brusque para a faculdade de Itajaí, e esse choque muitas vezes de grade curricular, azimentos, histórico, muitas vezes geram conflitos, né, do material, e muitas matérias são aproveitadas, outras não. Então essa é uma dica que eu dou sempre para vocês. Uma outra dica que eu sempre costumo dar para vocês que estão chegando na própria educação à distância é o período do dia a qual vocês vão então estudar. Busque criar uma rotina a qual para condicionar realmente até o seu cérebro, né? Eu vou estudar sempre na parte da manhã, ou sempre na parte da tarde, ou sempre mesmo na parte da noite, para que nós possamos então ter uma rotina dos nossos estudos. E sempre buscar realmente condicionar, vou estudar sempre em casa, vou estudar sempre no trabalho, né? Um momento que você sinta uma certa flexibilidade que você possa então estudar, ou mesmo na biblioteca, ou no escritório, ou outro lugar específico que você então vai escolher para manter essa rotina, né, dos seus estudos. E saber também que o investimento que você está tendo agora ao iniciar uma graduação, né, esse investimento ele vem então do seu bolso, ou então ele vem de algum tipo de bolsa de estudos que você obteve, ou da prefeitura da sua cidade, ou muitas vezes do programa de monitoria que nós temos anualmente. Então saiba disso, que anualmente, lá por volta de outubro, novembro, né, do ano vigente, geralmente o curso que você pertence lança-se uma bolsa de estudos de 50% ou 100% conforme o programa de monitoria. Aí o custo disso é você participar então de programa de pesquisa, né, e desenvolver então alguns projetos de pesquisa para ser apresentado então em um congresso aí ao final do ano letivo. Então sabe que você também tem essa opção, né, até uma forma de financiamento, uma forma de orçamento do seu estudo ao qual você está desenvolvendo. Outro, né, é o motivo de escolha, né, do seu curso. Ou seja, eu já trabalho na área ou não. Se já trabalho na área, já é uma motivação a mais, que muitas vezes isso gera uma certa engajamento até por ranqueamento de carreira, ranqueamento de salários, né, ou uma certa afinidade que você tem com a área em específica, né? Às vezes até o histórico familiar. Meu pai, minha mãe já desenvolveram essa área específica, então para mim é mais fácil, né, seguir esse caminho. Ou mesmo ampliação, né, do meu conhecimento. Fiz uma licenciatura numa área específica, agora vou fazer então um bacharelado. Ou simplesmente uma formação pessoal, né, uma realização pessoal. Isso também saber, né, como que você aprende. Você aprende escrevendo, você aprende ouvindo, você aprende falando, né? Eu particularmente gosto de aprender, né, explicando os conteúdos, pegar o mínimo que eu sei sobre o conteúdo específico e tentar ensinar
de alguma forma esse conteúdo. E essa é a forma com que eu aprendo, né? Mas tem pessoas que têm uma inteligência um pouco mais auditiva, que aprendem mais ouvindo. Tem pessoas que têm uma inteligência mais sinestésica, precisam botar a mão na massa, escrever e botar isso em prática. Então, saber como que você aprende, especialmente. E depois disso, né, saber que o grau de disciplina que você precisará ter em relação aos estudos, né, é muito importante. O grau de engajamento, você vai passar por momentos de muitas vezes dificuldades, né, ao ingressar no curso à distância, e saber que essa disciplina, essa constância, né, de estudar todos os dias. De repente, por exemplo, né, você estuda lá segunda, quarta e sexta, né, os conteúdos específicos da área. Terça e quinta, por exemplo, criando uma planilha, né, como se fosse estudar, por exemplo, para concurso público. Terça e quinta, por exemplo, você cria uma estratégia para que você faça os trabalhos e as provas, né, dessas disciplinas que você estudou segunda, quarta e sexta. No sábado, por exemplo, você poderia deixar para fazer uma revisão geral daquilo que você estudou, e domingo, né, para um certo descanso, até como uma forma de recuperar as energias para realmente vir a segunda-feira e você voltar então a estudar. Então, crie, né, essa planilha de estudos, de repente 1, 2 horas por dia, para que você possa então estar aí estudando. E enfrentar realmente esses desafios com confiança é muito importante. Saiba, né, até puxando agora um pouco para a instituição ao qual você pertence, ou qual depende de você que está ouvindo, ou vocês que estão aqui no Google Meet, né, vocês que buscaram o Centro Universitário Internacional Uninter para ingressar então, para desenvolver então uma certa graduação, ou mesmo a pós-graduação. Sabe que a Uninter ela tem a sua central em Curitiba, né, onde são gravadas videoaulas, todo o material é produzido, o material instrucional em si é produzido, e esse material então ele é colocado, ele é inserido em uma plataforma, né, chamado Ambiente Virtual de Aprendizagem, o nosso AVA. E esse material ele é distribuído então por todos os 800 polos que nós temos aí em todo o Brasil e no mundo também, né? Temos polos aí em Portugal, temos polos nos Estados Unidos, temos polos na Ásia, né? Temos polos então em vários cantos também do mundo. E sabe que você, por exemplo, se você está aqui, né, nessa região em Santa Catarina, sabe que você pode também fazer as suas provas, ou mesmo em Itajaí, onde estamos gravando aqui esse nosso material, ou em Balneário, ou Navegantes, ou Penha, enfim, o polo que você mais se localiza. Eu tenho, às vezes, alguns alunos, por exemplo, que jogam futebol e fazem educação física, por exemplo, né? E que muitas vezes vêm fazer as aulas práticas aqui em Santa Catarina, têm que migrar para São Paulo ou para outro campo do Brasil para praticar os seus jogos, e aí as provas ou aulas práticas têm essa flexibilidade, então, de estar desenvolvendo essas situações. Nos polos em si, nós temos também algumas bibliotecas que vocês podem acessar o acervo, né? O acervo físico. Nós temos algumas bibliotecas também virtuais que vocês podem vir ao polo de apoio presencial. Sempre terá alguém aqui presencialmente para auxiliar vocês, né, quando vocês ingressarem no curso. E saibam que até mesmo as provas, né, até vamos falar isso um pouco mais à frente, as provas em si que vocês vão precisar fazer, né, no polo, ainda nós temos um certo calendário nesse ano, de alguns momentos que vocês vão precisar vir ao polo para fazer as provas presencialmente e outros momentos que vocês têm essa flexibilidade para fazer essa prova então no conforto da sua casa, né, no conforto então do seu lar. Então saibam que a Uninter, né, ela tem toda essa dimensão, toda essa estrutura, né, ela tem a sua central, então, reforçando em Curitiba, e os seus polos ou superpolos, né, para aulas práticas da área da saúde, como enfermagem, fisioterapia, biomedicina, que são superpolos a qual acolhem, então, essas aulas práticas, né, para, às vezes o aluno quer fazer um curso de fisioterapia, porém, o curso de fisioterapia, que é um curso de 5 anos, ele tem momentos práticos em si, então o aluno, ele se matricula, mesmo em Balneário, por exemplo, e faz as suas aulas práticas, né, aí no polo de Joinville, ao qual são as aulas práticas, os superpolos em si. Então, é muito importante que entendamos que, até para vocês conhecerem um pouco mais sobre quem são
as pessoas que vão estar aqui realmente recebendo vocês enquanto alunos ou futuros alunos, né? Eu, como editor educacional da área da educação e da educação física, né, atendo aqui a esses polos, tanto Itajaí, Balneário, Navegantes, Penha. Temos aqui as nossas secretárias que vão cuidar mais da parte administrativa, depende de alguma questão de boletos, né, ou transferências de polos, então elas vão estar aqui para auxiliar vocês. Temos uma gestão geral, né, a nossa gestora que coordena todos os orientadores educacionais. Então essas são as equipes, são pessoas, né, para além, pensávamos, poxa, vou fazer um curso à distância, mas não estamos distante. Temos pessoas aqui nos polos físicos para receber então aí os próprios alunos. E claro, não somente pessoas nós temos aqui, mas temos algumas ferramentas dentro desse nosso ambiente virtual de aprendizagem, né, que é o nosso atendimento online. Esse atendimento online ele fica aberto, né, de segunda a sexta, por exemplo, dentro do ambiente virtual de aprendizagem, e é um link, é uma ferramenta, né, tecnológica qual podem dar respostas rápidas sobre atividades pedagógicas online, sobre atividades complementares, às vezes algumas solicitações de declaração de matrículas, até mesmo transferências entre cursos. Tudo isso vocês podem fazer também por essa ferramenta chamada atendimento online. Quando o aluno entra, né, ele abre a tela do seu AVA, então ele vai ver ali no canto mais superior à direita do seu AVA esse ícone específico chamado atendimento online. Aquele momento que o aluno não conseguiu falar com o orientador educacional, ou mesmo a resposta, a pergunta que ele mandou, né, em outro tipo de ferramenta, não conseguiu atender a contento. Então essa ferramenta aí do atendimento online é uma ferramenta bem interessante para esse aluno. Então quando o aluno entra no seu AVA, né, ele vai ter acesso com o seu registro universitário, o famoso seu RU, né, e a sua senha. E eu sempre gosto de reforçar isso, né, que essa senha não deve ser passada para ninguém, até porque por questões de lei geral de proteção de dados, né, algumas ferramentas, nem mesmo o orientador educacional tem acesso a essas ferramentas, como o financeiro, por exemplo. Então é muito importante que você, enquanto aluno, resguarde a sua senha e até mesmo coloque uma senha forte, aí com letras maiúsculas, minúsculas, caracteres especiais, para que realmente seja difícil mesmo o próprio hackeamento. Quando você entra então no seu AVA, você vai verificar lá um botão, um ícone específico chamado Meus Cursos, né, ao qual você vai encontrar então as suas UTAs. O que são essas UTAs? São as unidades temáticas de aprendizagem. E é muito importante que dentro dessas UTAs, que vão ser subdivididas em fases, né, fase 1 e fase 2, e é muito importante que você se atente aos sinais de alerta que o próprio ambiente virtual de aprendizagem vai dando para o aluno, indicando justamente o quantitativo de avaliações que devem ser dadas, né, para vocês. Então as atividades que vocês devem então estar ali desenvolvendo, né, e os prazos principalmente que vocês devem então estar atentos. Esses prazos que às vezes vão estar lá até mesmo indicando em cores, né, uma cor azul, né, num prazo específico, indicando que você tem lá de 20 a 30 dias para desenvolver. Um prazo laranjado, às vezes indicando que você tem de 10 até 20 dias. Prazo vermelho, opa, já está realmente estourando o prazo para você realizar aquela prova, entregar aquele trabalho, já indicando então em vermelho. Então é muito importante que você atente aí os prazos de entrega dos seus trabalhos, das suas provas. E além disso, é muito importante que você se atente ao próprio roteiro de estudos, que é uma aba, né, específica que nós temos dentro do AVA, então que você vai encontrar então todo o conteúdo que você precisa então estudar, né, que você vai então selecionar a aula que você vai assistir, você vai abrir esse conteúdo ou para fazer uma leitura, você vai abrir esse conteúdo ou para assistir realmente o vídeo. E é muito importante que às vezes o vídeo, quando você assiste, não consigo assistir todo esse vídeo, parei aqui, fui trabalhar, desenvolver uma outra atividade, quando eu voltar, aonde eu parei fica gravado, muito semelhante ao próprio YouTube, né? Fica gravado
ali no AVA para que você possa então dar continuidade e assistir então o vídeo. E também ali nesse roteiro de estudos você consegue também ter acesso ao seu desempenho, onde você vai acompanhar, né, o desempenho que você obteve, né, na avaliação daquela disciplina específica, que você teve então a respeito ali de como que foi então o desempenho, né, naquela disciplina especialmente. Quando nós entramos então no AVA, né, após que você identificou lá as suas aulas, os seus vídeos, os seus textos, temos então um outro ícone chamado avaliações, também que vai estar indicando ali um quantitativo em vermelho, né, do quanto de avaliações que você precisa então desenvolver e que vão estar então abertos para você então ter um tempo específico para concluir isso. E é até interessante, né, nesse ícone de avaliações, nós temos um outro link, né, anexado a esse ícone, que é o ícone de simular notas, que você pode ter até para fazer um cálculo. Opa, se eu tirei uma nota 70 em algumas atividades, tirei uma nota 80 em uma outra prova, tirei uma nota 50 em um trabalho, e a partir disso, né, o peso de cada uma, quanto que vai ser a minha média, especialmente, para que eu saiba então que cada tipo de atividade vai ter um peso específico, uma porcentagem específica ali do seu desempenho. Então você vai conseguir, com esse ícone de simular notas, então estar verificando, né, se você está no período regular com a nota ideal, ou então se você não atingiu a média 70, que é a média que nós temos aqui na instituição, né, e se você vai estar indo para exame ou algum outro tipo de recuperação então. Claro que, por ser uma educação à distância, também nós temos aulas ao vivo também que acontecem, né, na própria instituição, aulas específicas do seu curso ou mesmo aulas que você queira acessar. Nós temos também as várias conferências que acontecem, né, de matérias específicas ou outras que você então tenha devido acesso. Que você então entra nesse ícone específico chamado de conferências e você então geralmente vai ser informado, até mesmo por e-mail, então fique muito atento ao e-mail, né, para verificar a data da aula que você vai ter ao vivo, do horário específico. Às vezes até você, como aluno, né, é convidado até participar, né, dessa aula ao vivo. E claro, né, esse que vos fala, né, atende a áreas da educação e da própria educação física, mas tem umas formações bem específicas e muitas vezes aquelas perguntas, né, às vezes até um pouco mais técnica, que você precise estar respondendo, esse que vos fala às vezes não tem todo esse conhecimento. Então saiba que você tem um ícone específico chamado tutoria, que você seleciona esse ícone e você pode então realizar perguntas ao próprio tutor presencial então no seu curso, né, fazendo perguntas sobre aquela matéria, sobre aquele tema específico, e você vai então receber um e-mail para verificar então essa devida resposta. E você vai colocar lá nesse link, pergunte ao tutor, e descrevendo então a pergunta, né, que você gostaria de desenvolver, às vezes até esse orientador que vos fala não conseguiu então responder ali a contento. Outros ícones que vocês vão verificar no AVA, que é o próprio ícone de trabalhos, onde vocês vão verificar, né, em cada disciplina esse ícone, que vocês vão entregar então ou trabalho de estágio, ou trabalho de TCC, ou trabalho do portfólio que você precisa desenvolver, ou um outro tipo de trabalho que você precisa entregar, um template, né, que você precisa enviar nesse ícone trabalhos, que é um espaço também com prazos e também com links específicos para postagem então desses respectivos materiais. E também alguns ícones que o professor não tem acesso, como o ícone de financeiros, por exemplo, onde você acessa os seus boletos, a cópia do próprio contrato de prestação de serviço educacional, a declaração de quitação anual de débito, até para você que declara imposto de renda, é muito importante que você apresente isso, por exemplo, a sua contadora, para que você possa ter realmente alguns ajustes no imposto de renda, ou tipos de negociações também, né? Temos ali nesse ícone alguns números, alguns
e-mails também para casos de negociações financeiras que às vezes o polo não consegue dar conta, até mesmo a orientação educacional não consegue dar conta. Saber que você, como aluno, tem também essa autonomia para desenvolver então esse tipo de negociação. E também outros ícones, como o ícone de serviços, até mesmo para você que de repente perdeu toda a matéria, não fez nada na matéria, ou tem notas abaixo de 30, tem uma nota 29, por exemplo, você precisará fazer a matéria novamente. O que chamamos disso de regime tutorial. São disciplinas justamente que você precisa cursar novamente por motivo de reprovação ou trancamento que você realmente teve ali ao longo do seu curso. E também nesse ícone de serviços, né, você tem autonomia para solicitar o conteúdo programático em si da disciplina, a ementa em si daquela disciplina, o certidão, declaração de histórico escolar, transferência de polos. Ah, professor, eu sou do polo de Itajaí, mas quero transferir para Balneário Camboriú, ou vice-versa. Você consegue fazer isso através desse ícone de serviços. Você consegue cancelamento de matrículas, dispensa de disciplinas, tudo isso você consegue também nesse ícone de serviços. E é até interessante falar em disciplinas, dispensa de disciplinas, que recebemos muitos alunos também de outras instituições, né? E se você veio de uma outra instituição, já fez algumas disciplinas específicas lá nessa instituição, temos essa opção também. Nós analisamos o histórico, analisamos a ementa e verificamos o quantitativo de disciplinas que poderiam possivelmente então ser aí dispensadas. Bem, eu chamo a sua atenção agora, né, até mesmo depois da pandemia, nós tivemos isso em grande evidência, é que nós temos então um botão dentro do AVA chamado Provas Online. Agora, no ano 2024, isso está sendo então um pouco mais, está se fechando um pouco mais agora para até mesmo trazer os alunos ao polo de apoio presencial, mas é um botão que você tem então no AVA, que você vai acessar através do seu notebook, ou do seu celular, ou de um tablet, que você vai então liberar a câmera, você vai liberar o microfone, e isso vai te dar acesso então a uma imagem gravada, né, áudio e imagem, durante todo o seu tempo de prova, ou seja, durante aqueles 60 minutos, 75 minutos de prova, você então vai estar sendo gravado para que, né, a própria Uninter, o próprio MEC em si, possa garantir a lisura do desenvolvimento dessas provas para que você realmente esteja desenvolvendo uma prova então com mais segurança, uma prova então que realmente garanta ali garante então para que essa prova esteja então sendo desenvolvida. Então, para que você desenvolva então essa prova, basta então que você libere ali a sua webcam, né, e todos os dados para que você possa então fazer essa prova aí então em casa, tá? E caso também você não consiga, né, professor, estou chegando agora, né, fiz agora minha matrícula em curso de graduação ou pós, né, tem grande dificuldade. Às vezes os alunos têm ainda dificuldade de acessar, ter essa afinidade com a tecnologia. Você pode vir ao polo de apoio presencial, o polo mais próximo, né, da Uninter, para desenvolver então as suas provas. Mas eu chamo a sua atenção para que você fique atento ao próprio calendário específico. Por exemplo, temos um calendário da área de humanidades, na área de educação, por exemplo, a qual nós teremos provas presencialmente obrigatórias no polo a partir de agosto. Então, no mês de agosto, setembro ali, teremos provas presenciais então no próprio polo em si, tá? Então, para além das provas, né, depois, inclusive, vou deixar aqui para vocês que estão chegando agora, ou mesmo aqui a Evelyn, isso, obrigado, Evelyn. Vou deixar aqui também todo o material, alguns slides para que vocês possam então, possivelmente ter acesso a tudo isso que eu estou falando com vocês e até mesmo alguns links para que vocês possam também ter acesso a como desenvolver a prova regular, links de como fazer a prova de avaliação substitutiva, como fazer a prova de recuperação ou mesmo prova de exame. Tudo isso então será então disponibilizado. É muito importante que durante, até mesmo pensando ainda sobre o tema provas online, é muito importante que durante todo o período de provas, você então não fotografe,
né, a sua prova, evite filmar ou mesmo fazer qualquer tipo de print de tela, né? Qualquer problema que você tiver durante o desenvolvimento da sua prova, né, entre com um protocolo online, né, no atendimento online, que às vezes você vai desenvolver sua prova por no final de semana, né? E às vezes no final de semana o professor não está disponível, até porque às vezes ele fica somente no período da noite ou período da tarde, então verifique também o horário principais que esse professor está disponível no polo para estar te atendendo. Então, saiba que você, qualquer problema que você tenha, né, às vezes que o polo esteja fechado, o atendimento online possa então estar te suprindo aí esta devida necessidade. Então, para acessar essa prova online é no painel geral do AVA. Quando você entra no AVA, né, vai ter lá o ícone de ingresso e ao lado, né, vai ter um ícone específico chamado Prova Online, que o botão vai estar em vermelho, para que você possa então estar acessando e clicando e desenvolvendo essa prova. Cada avaliação ela vai ter um peso específico. Algumas atividades pedagógicas online, por exemplo, que são provas com consulta, que você pode entrar e sair quantas vezes quiser, geralmente vão ter um peso de 15%. Isso quando pensamos na graduação. Na pós-graduação ela vai ter um peso lá de 40% especialmente. Outros trabalhos, né, uma prova objetiva, às vezes sem consulta, ela vai ter um peso de 30% na graduação, peso de 60% na pós-graduação, e outros trabalhos, né, vão ter um peso então de 40% muitas vezes para fechar então os 100% aí das suas avaliações. Então, só para definirmos, até porque estamos falando o termo APOL, né? Afinal de contas, o que é uma APOL? Né? Falamos tanto desses termos. A APOL é uma atividade pedagógica online, né? Que são atividades realizadas dentro do AVA, chamamos de Univirtus, né? Dentro do roteiro de estudos de cada disciplina. Então, é muito importante você atentar que em cada uma das disciplinas você vai ter lá no ícone de avaliações as suas APOLs. E cada APOL vão ter algumas tentativas para desenvolvê-las. E é muito importante que você esgote todas as tentativas, até porque a nota maior ela sempre prevalece. E aí é uma dica que eu dou para você, dica de ouro, né? As chaves do castelo. Esgote as tentativas para que você tenha acesso, após isso, ao gabarito, principalmente daquilo que você errou. E, poxa, por que eu errei essa questão? E vai lá e tenta fazer um roteiro daquilo que você errou, né? Ou fazer um mapa conceitual, por exemplo, das questões que você desenvolveu, para que isso sirva também, para além da visualização dos vídeos, para além da leitura de todos os textos, pegar também todo o gabarito das questões que você desenvolveu e estudar também a partir das questões, porque eu garanto para vocês, 60% das questões que você desenvolveu nas suas APOLs são questões que vão cair com certeza aí na prova objetiva, que é sem consulta, ou às vezes na prova discursiva, né? Que é uma prova justamente que você vai fazer ela online, ou mesmo uma prova impressa, se for o caso, né? Que depende do curso ou mesmo da disciplina, onde você vai responder 2 ou 3 questões da temática específica, né? Geralmente essa temática é baseada ou no livro ou nos textos que cada uma das aulas que você tem, né? Você tem alguns textos para leitura também, ou às vezes algum artigo que vem junto anexado a essa disciplina, mas geralmente a cada disciplina você vai verificar 6 aulas. A mais disso são aulas complementares que você vai precisar desenvolver, e a cada essas 2 disciplinas, né, que vão durar então 7 semanas, que vai fechar praticamente um módulo, né, um módulo A, um módulo B. Então a cada módulo vão fechar então as suas 2 disciplinas, né, por essas 7 semanas. E uma outra pergunta que os alunos nos fazem bastante: professor, eu comecei o meu curso, afinal de contas, em que semestre eu estou? Diferentemente de outras instituições, né, nós trabalhamos aqui na Uninter por módulos, muito semelhante, né, a outra instituição presencial. De tal maneira que a cada 7 semanas você vai ter então 2 disciplinas, fechando 6 meses, por exemplo, você vai ter então 6 matérias, né, a qual vocês
então desenvolver. Então saibam que em um ano vocês vão fechar então 2 semestres. Mas se você tiver que entregar algum documento, uma prefeitura, por exemplo, você apresentar o atestado de frequência indicando o quantitativo de matérias para que você possa então, às vezes até assumir um concurso público, até na verdade hoje em dia você assume às vezes como não habilitado, caso você é graduando ainda, né, em alguma atividade de caráter temporário, como os chamamos de ACTs, para quem é da área da educação, por exemplo. E o que falamos então de prova objetiva é essa prova que então geralmente são 10 questões de múltipla escolha, 4 ou 5 alternativas, que você pode então, você na verdade tem 1 hora então para desenvolver essa prova e aí é sem consulta, e é para valer realmente, tá? Claro que se você não conseguir desenvolver, né, ou não consigo fechar a média 70 nas suas avaliações, saiba que você também tem outros tipos de provas também, como prova de segunda chamada, substitutiva, né, que você pode fazer imediatamente após, vai ter um custo financeiro, até porque é uma solicitação de um serviço específico, né, que você pode fazer imediatamente. O que eu geralmente sugiro para os alunos é aguardar o período de exame para que você possa fazer essa prova de forma gratuita em si. Então, sabe, como forma até de um rol geral do seu sistema de avaliação que você vai ter aqui na instituição, você vai ter geralmente 2 APOs, 2 atividades pedagógicas online, você vai ter geralmente uma prova, né, objetiva, e você vai ter ou uma prova discursiva, naquela matéria específica para fechar esse 40%, ou se você terá então um trabalho específico para ser então ali entregue. E lembrando que a prova do exame ela vai demorar um pouco mais para acontecer, mas tem um período específico para acontecer então esse exame. É muito importante, até para vocês que muitas vezes vêm do ensino presencial para a própria educação à distância, quando nós falamos em ensino híbrido, dos leques desse grande guarda-chuva que é o ensino híbrido é o que nós chamamos de sala de aula invertida. É o que vocês vão vivenciar aqui na própria instituição. Ou seja, primeiramente, antes da aula em si, né, vocês então, como alunos, vão então ter acesso ao próprio conteúdo em si e vocês como alunos vão estar buscando recordar o conteúdo, vão estar buscando compreender esse conteúdo, até com habilidades cognitivas a serem desenvolvidas então. E também como alunos, vocês vão estar constantemente buscando essa motivação intrínseca, para além da extrínseca, que é dada pela própria orientação educacional, e vão principalmente buscar ter autonomia, ter perseverança para aqueles dias que vocês vão chegar cansados, né, desanimados, mas estar realmente tendo aquele hábitos, né, de estar na frente do computador, na frente da tela, ou mesmo no livro para estar realmente acessando os conteúdos. Esses conteúdos, né, são preparados pelos professores, né, principalmente pela Central de Curitiba, são compartilhados, né, com os alunos via AVA, via Ambiente Virtual de Aprendizagem. Vocês, durante os nossos encontros com orientação educacional, ou via chat, ou via link, ou pelo próprio WhatsApp, né, nós esclarecemos essas dúvidas, nós, pensando, por exemplo, alguns cursos, né, específicos, realizam atividades práticas em si com todos os alunos, onde se busca também aplicar na prática aquilo que foi aprendido, né? Os alunos em si buscam esse processo de colaboração com todos os colegas, resiliência, muitas vezes quando se faz um trabalho em equipe em si, e depois da aula, né, nós temos então por parte dos alunos que revisam então o próprio conteúdo, recordam o que verificaram na aula prática, buscam compreender e verificar a possível aplicação daquilo que foi então verificado em loco, em si, no polo de apoio presencial. Então, todas essas habilidades, tanto cognitivas quanto socioemocionais, são desenvolvidas então nessa sala de aula invertida, onde primeiramente o aluno tem um conteúdo, aplica na prática no polo de apoio presencial e depois da aula é uma revisão de todo esse conteúdo em si.
é muito importante, né, até por uma forma de loop do hábito, quando nós entramos numa instituição de ensino superior, né, não sei quanto a vocês, mas eu sempre fui um pouco fascinado por concursos públicos. Então, sempre quando comecei o meu curso de graduação específica, eu sempre mirei especialmente a estar concursado em uma instituição pública, por exemplo. E essa era a minha recompensa, é o meu troféu. E esse troféu foi o gatilho inicial para justamente manter essa rotina, né? E todo esse processo de recompensa, o gatilho e a rotina vai gerar o que nós chamamos então de looping do hábito. Que muitas vezes vocês vão se encontrar, principalmente vocês que estão chegando agora, numa situação desanimados, até tristes, né? Em que pensamos, poxa, eu não vou fazer, hoje eu estou cansado. Mas depois que você trocou uma ideia com o orientador, veio aqui conversar comigo, seja sincronamente ou assincronamente, né? Você começou a ouvir, despertar um interesse e pensou, opa, então, antes que eu pensei em que não ia fazer, agora penso em não posso fazer, mas depois que eu ouvi uma instrução, agora quero fazer, mas não sei como fazer. E aí vou buscar mais instruções, vou falar com o meu orientador educacional, vou pedir ajuda na tutoria e vou justamente buscar estratégias em como fazer. Sabendo como fazer, eu vou então tratar de fazer, seja aquela prova, aquela POL, aquele trabalho específico. E tratando de fazer, você já vai começar a sentir confiança em que pode fazer, né? E sabendo que você pode fazer e você faz, a sensação que você sim conseguir, né, desenvolver aquela tarefa é muito, muito interessante. Vejo por mim, né, agora com 40 anos, né, resolvi então tirar minha carteira de motorista. Por grandes dificuldades que eu tive ao longo da vida, não tinha tirado a carteira de motorista. E agora, com 40 anos, também com muito medo ainda, né, de dirigir, aos poucos vou ganhando afinidade, né, com o trânsito, com o carro em si. E isso, né, essa sensação, né, de vitória, antes que eu justamente até falar para minha esposa, poxa, não vou fazer, carteira de motorista não é para mim, prefiro pegar Uber ou andar de bicicleta, né? Mas tendo essa autonomia agora de pegar o carro, ainda é um pouco de dificuldade, né? Às vezes onde vou estacionar, na baliza, por exemplo, mas aos poucos isso, né, vai sendo construído. E a mesma situação para vocês que chegam hoje numa instituição de ensino superior, né? Essa sensação, né, de será que eu vou conseguir me adaptar a uma plataforma virtual? Às vezes ler um livro online, será que isso é para mim? Não é para você sim, né? Quebre esse gelo, né? Busque conversar com as pessoas que estão te orientando e com certeza aí você vai conseguir. Joia? Dúvidas? Saibam que vocês podem então estar em contato com esse que vos fala, ou mesmo entrar em contato com um polo de apoio presencial, né, a qual vocês está matriculado. Se você não é matriculado ainda em algum curso da própria Uninter, se matricule que você terá então todo o apoio a quem então necessário. Joia? Então encerro com vocês aqui, tanto vocês do YouTube, encerro com vocês aqui do próprio Instagram e continuo então conversando com vocês que estão aqui no Google Meet. Joia? Vocês ficam aqui comigo. Os demais aqui, de modo geral, eu me despeço. Um bom descanso para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.